De volta com o programa Tudo Posso e vamos falar de emagrecimento, ou melhor, de reeducação alimentar. Eu tô aqui com a doutora Natália Colombo, que é nutricionista e que vai dar algumas dicas pra gente. Bem? Doutora, por que tem muita gente que não, inclusive eu, que não consegue emagrecer? Bom, na verdade, eu sempre falo que o processo de perda de peso é um processo muito mais complexo do que a gente imagina, né? Até pouco tempo atrás, a gente achava que era simplesmente uma questão de fechar a boca. Bom, então eu vou parar de comer, vou comer menos quantidade e vou emagrecer. Só que hoje em dia a gente fala que a nutrição ela evoluiu muito, né? Então a gente sabe que existem uma série de fatores que interferem no processo de emagrecimento. Então, um exemplo clássico é uma dieta que a gente pega e vai antigamente, a gente falava de dieta de 800 calorias, 1000 calorias. Onde você restringe o consumo da pessoa, a pessoa come pouco e aí ela acaba emagrecendo. Só que na prática a gente vê que não é tão simples assim. A gente vê que em alguns casos a pessoa emagrece, só que ela não consegue manter e ela acaba engordando depois. Ou em muitos casos ela come pouco e ela não emagrece. E por que isso acontece? Porque Por que ela não emagrece? Porque, assim, emagrecer seria um incentivo para ela continuar, né? Exatamente, exatamente. Mas o que acontece? Quando a gente pensa em caloria, a gente só tá pensando na caloria dos alimentos. A gente não tá pensando que para o nosso corpo funcionar da maneira adequada, ele precisa de nutrientes. Por exemplo, para você queimar a gordura, você precisa de vitamina do complexo B. E dependendo da dieta que você faz, ela acaba ficando uma dieta tão restritiva que a pessoa não emagrece. Em alguns casos, você trabalha, inclusive, com mais caloria e a pessoa perde peso. Por quê? Porque você trabalha com uma dieta anti-inflamatória, com uma dieta desintoxicante. Então, assim, existem uma série de fatores. A pessoa pode estar tendo dificuldade para emagrecer por conta de uma alteração hormonal, ou porque ela está realmente muito intoxicada, ou porque as células dela estão muito inflamadas, né? Intoxicada com o quê? Com a comida errada? Pode ser com comida errada. Então, alimentos que intoxicam o organismo e que Quais aumentam são a esses inflamação alimentos? do organismo. Açúcar, sal, corantes, aditivos alimentares. Então, tudo aquilo que a gente come nos alimentos industrializados. Né? Isso dentro da própria alimentação. Mas também tem o que tem fora, né? O nosso próprio corpo produz toxinas. Então, uma pessoa que tem uma flora bacteriana inadequada, uma pessoa que vive constipada, uma pessoa que tomou muito antibiótico durante a vida, que toma muito remédio, tudo isso interfere na flora. E aí, a gente tem um equilíbrio, né, entre bactérias boas e ruins no nosso intestino. E é muito importante que elas estejam em equilíbrio. Se você tem mais bactéria ruim, você acaba produzindo mais substância ruim, mais toxina. Então, o nosso próprio intestino é uma forma da gente se intoxicar. Além de toxinas emocionais, a pessoa muito estressada, além de poluição, além de uma série de fatores que a gente está exposto. E qual seria a dieta, então, adequada? Na verdade, hoje em dia a gente trabalha muito com a dieta personalizada, dieta individualizada, né? Então, assim, a gente vê que isso dá um resultado muito melhor do que aquela coisa genérica, porque cada ser é único, né? Então, a gente avalia as necessidades de cada pessoa. Mas, basicamente, quando a gente pensa em alimentação e quando a gente pensa em perda de peso, existem algumas coisas que a gente precisa considerar, tá? Primeira coisa, não só pensar em caloria. É óbvio que a gente precisa considerar caloria, mas pensar na qualidade da dieta. Por exemplo, vamos pensar numa dieta hipocalórica, né? Então então vou cortar calorias. Então de manhã eu vou tomar um copo com leite desnatado, um café e adoçante, né? Então aí a gente tem pouquíssimas calorias. E eu vou comer uma fatia de pão light com, sei lá, margarina, um queijo branco, que seja, né? Ok, aí eu tenho poucas calorias, mas o que eu tenho de nutriente? Nada. Mas o queijo não é nutriente? Então, o queijo sim, mas por exemplo, bom, o queijo então tem cálcio, só que se eu tô tomando o leite com café, por exemplo, a cafeína tá interferindo na absorção do cálcio. E além de tudo isso, eu tô tendo muito alimento que vira açúcar no sangue muito rápido, né? Então assim, é uma série de coisas que a gente tem que avaliar. Então assim, quando a gente fala de café da manhã, qual que seria o café da manhã ideal? Né? A gente precisa considerar que a gente ficou pelo menos 8 horas em jejum, né? Porque a gente dormiu, então 8 horas em jejum. A hora que a gente acorda, o nosso corpo tá desesperado por nutriente. Então, assim, nutriente. Tudo bem, a gente pensa no cálcio, a gente pensa, sei lá, numa vitamina D, mas... Então, o que seria? Então, um suco verde, por exemplo, seria uma ótima opção. Não porque ele vai desintoxicar, não porque ele é milagroso, nada do tipo. Mas porque ele vai fornecer cálcio, ele vai fornecer magnésio, ele vai fornecer vitaminas antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias. Junto com esse suco verde, a gente pode colocar uma semente de chia, que tem ômega 3. E ômega 3, ele é o anti-inflamatório mais potente que a gente tem para as nossas células. Então, ele consegue diminuir a inflamação e facilitar a perda de peso. Mas só o suco verde? Não, aí a gente poderia pensar também num carboidrato. Então, se a gente fosse pensar num pão, a gente poderia pensar num pão que tenha mais fibras, né? Então, a gente sabe que o integral, ele não é sinônimo de saudável, né? Porque o que acontece? Muitos dos produtos integrais que a gente tem no mercado,
eles não são totalmente integrais, eles têm mais farinha branca do que a própria farinha integral. Ah, é verdade? Inclusive, isso é uma coisa super importante, a gente sempre olhar os ingredientes do produto, né, não só a caloria, porque, por lei, sempre o primeiro ingrediente é o que tem maior concentração. Então, por exemplo... então tem que ver o primeiro. O primeiro ingrediente. Muita gente vai comprar barrinha de cereal, por exemplo. Ah, vou comprar uma barrinha de cereal porque eu tô de dieta. E o primeiro ingrediente é o açúcar. Ou seja, né? E o pão é a mesma coisa. Vai comprar um pão integral, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo branca. Ou seja, o que tem que ter lá? Farinha de trigo integral. Ou aveia, ou qualquer outra coisa. Né? Então, assim, uma fatia de pão integral, ovo. Inclusive, existem muitos estudos mostrando que o ovo no café da manhã, até trouxe o ovo para mostrar, ele é super importante porque ele consegue modular uma série de hormônios relacionados à saciedade. Então, comer o ovo de manhã consegue melhorar a composição corporal dessa pessoa, ou seja, ajudar a pessoa a diminuir gordura e aumentar a massa muscular e fazer com que a pessoa fique mais saciada ao longo do dia. Então, um suco verde e um omelete, por exemplo, pequeno, né, com um ovo só. Perfeito. Depende do caso, né? Depende do objetivo, enfim, da pessoa. Mas, a princípio, 1 ou 2 ovos seria mais do que o suficiente. Eu tenho uma dúvida com relação ao pão integral, porque tem aquele assim, tem o fit, tem o que tem um monte de coisa, tem aquele 12 grãos, 500 grãos. Então, qual que a gente... Tudo bem que a gente tem que comer o que tem farinha integral, mas se todos têm aquele farinha integral, qual que eu devo comer? Na verdade, assim, até quando a gente fala em pão integral, é sempre importante a gente também ficar um pouco atenta em relação aos aditivos, né? Como eu falei... Às vezes, eu acho que tem mais caloria, né? Caloria eles têm, mas porque os grãos, né? Quando a gente pensa em semente, grão, como elas têm mais gordura, elas vão ter mais caloria. Só que é uma gordura boa, uma gordura que a gente precisa. Eu até trouxe o abacate para tentar mostrar um pouco disso. Então, assim, até aí seria benéfico. O que a gente tem que avaliar, né? Então, assim, pode ser caloria, pode ser aquele que é mais integral, o que tem mais grãos. Na verdade, eu acho que esse nem seria tanto um problema. O que a gente precisa avaliar é principalmente... Porque eu sempre dou esse exemplo. Se você faz um pão em casa, do mesmo jeito, ele vai ficar um pão mais duro que dura na geladeira, que dura na tua casa de 3 a 4 dias. Geralmente, os pães que a gente encontra no mercado, eles têm uma quantidade muito grande de conservante. Então, entre essas alternativas, eu sempre peço para optar pelo mais natural, mais artesanal que você conseguir encontrar, com menos aditivos. Então, sempre olhar nos ingredientes. Aquele que tiver mais ingredientes que você nunca ouviu falar, que você não conhece, que você sabe que não é alimento, você não compra. Né? Bom, vamos ver aqui os alimentos que você trouxe, falar um por um. Abacate, você falou. Eu sempre achei que o abacate era uma fruta, aliás, é uma fruta que tem muita gordura. Exatamente. E muita caloria. E por que você trouxe? Exatamente. Eu trouxe o abacate exatamente para tentar mostrar, né, que as coisas elas não são tanto por aí. Porque se a gente pensar assim, bom, num lanche da tarde, eu vou comer o exemplo da barrinha de cereais. Vou comer uma barrinha de cereais. O que a gente tem na barrinha de cereais? Por melhor que ela seja, só carboidrato. Né? Tem umas que tem 200 calorias, assim. Tem, exatamente. E é só carboidrato. Então, assim, se a gente tá pensando... Hoje em dia existem algumas barrinhas com mais proteína que são muito interessantes. Não tô generalizando, porque tem muita barrinha de proteína que tem muita porcaria. Mas existem algumas opções que são bacanas. E o que a gente sabe? A pessoa pode estar lá comendo pouco, fracionando as refeições, comendo de 3 em 3 horas, comendo alimento saudável. Mas se ela tá comendo só carboidrato... A gente tem que entender que cada vez que você come carboidrato, um carboidrato simples, você vai aumentar os níveis de açúcar no teu sangue, tá? Por melhor que ele seja, você aumenta mais rápido ou mais devagar, mas você aumenta. E com isso você aumenta a insulina. A insulina, o que ela vai fazer? Vai pegar o açúcar e vai fazer você usar esse açúcar para te dar energia. Só que cada vez que você aumenta a insulina, você manda estímulo para o seu corpo acumular gordura. Então, se você está comendo a cada 3 horas, mas você está comendo só alguma fonte de carboidrato, você está o tempo todo dando estímulo para o teu corpo acumular gordura. O abacate, ele é uma ótima opção de fruta que tem um índice glicêmico baixo, ou seja, tem pouco açúcar, tem muita gordura, mas é uma gordura maravilhosa que a gente consegue usar por uma série de coisas no nosso organismo, que é muito saudável, né? E você não tem esse aumento de insulina, entendeu? E quanto de abacate? Porque assim, eu adoraria comer um abacate inteiro com leite batido, uma delícia. Me lembra... Não pode? Me lembra a infância. Eu acho que todo mundo, né? Mas acho que metade... Com açúcar ainda. Né? Ai, que delícia. Bem açúcar, limãozinho. Olha, eu fico até descabelada. Olha só, metade de um abacate é mais do que suficiente, tá? E o abacate, ele é uma fruta muito versátil, né? É uma coisa que dá pra gente usar de várias maneiras. Então, assim, você pode comer meio abacate com limão e, tudo bem, precisa de um docinho, coloca um pouco de açúcar de coco, né? O açúcar de coco, ele é uma ótima opção. É ótimo mesmo, eu já provei. Então, assim, pode ser o açúcar de coco, ou você pode fazer uma vitaminazinha com ele. Então, assim, metade de um abacate com uma bananinha maçã pequena, isso fica um creme.
Ou bater o abacate com algumas frutas vermelhas congeladas e colocar um pouco de aveia por cima. Você falou em uma banana pequena. É mito que quanto mais você come, mais você tem fome? Ou tem aquela coisa do estômago aumentar? Em relação à quantidade, você fala? Eu não diria que existe uma relação assim tão direta, tipo, quanto maior a quantidade. Eu acho que em relação ao tipo de alimento, por exemplo, quanto mais carboidrato você come, você vai desequilibrando a insulina, então mais carboidrato você quer comer. A mesma coisa o açúcar, que a gente até já falou aqui algumas vezes, você até me contou que já fez o teste. O açúcar, se você tá comendo açúcar, é muito difícil de parar de comer. Mas se você fica em compensação uma semana sem açúcar, você consegue viver sem ele. Até você comer de novo. Aí você vai querer Daqui a pouco a gente vai falar do ovo de Páscoa, que todo mundo vai ganhar, né? Exatamente. A gente já ensinou a fazer ovo de Páscoa de gelatina aqui, sabia? Jura? Muito legal, com frutas. Que legal. Aprovado por você, selo aprovado. Vamos lá. Super aprovado. Cenoura. Tá, a cenoura eu trouxe, na verdade, para representar verduras e legumes da mesma forma que o pepino, né? O pepino, ele também tem uma concentração muito grande de água, então ele tem uma ação diurética bastante importante, né? A cenoura também tem bastante beta-caroteno, que é um importante antioxidante. Então, quando a gente fala de dieta, né, de novo voltando, indo fora da questão só das calorias, porque quando a gente pensa em alimento, é sempre importante a cada 3 horas ou a cada refeição que a gente fizer, a gente colocar algum alimento que tenha ação antioxidante para a gente proteger os nossos sistemas, né? Então, a cenoura é um exemplo, frutas vermelhas são um exemplo, o limão é um exemplo, maçã é um exemplo, castanhas, tudo isso acaba sendo exemplos que a gente pode incluir na nossa alimentação. Tá. Aqui é couve esse daqui? Essa é a couve. Então, a couve é a base do suco verde, Exato, exatamente. Trouxe a couve, trouxe a escarola, né? Poderiam ser outras folhas. Mas a escarola também para o suco verde, não? Pode ser usada para o suco verde, pode ser. Existem várias coisas que a gente pode usar no suco verde. A gente pode usar o espinafre. Tem uma planta, não sei se você conhece, que chama azedinha. Não conheço. Ela é muito bacana também, porque ela tem uma concentração super grande de vitamina C. Então, em casa, eu sempre faço os meus sucos verdes com a couve e com a azedinha. Ela é realmente azedinha, mas ela é muito boa por uma série de funções. Então, assim, dá pra gente variar bem. E aí põe água de coco? Pode ser água de coco se for natural, se não, pode ser água normal. Né? Mas assim, dá pra gente fazer um suco verde de diversas maneiras, né? E o suco verde, na verdade, ele é um exemplo, mas se a pessoa falar assim, eu não quero suco verde, tô enjoada, dá pra ser várias outras coisas. A pessoa pode começar o dia fazendo um suco com uma polpa de açaí, que também é ótima, é riquíssima em gorduras boas. Não o açaí, aquele congelado, né? A polpa do açaí. Então, assim, rica em substâncias boas, em gorduras boas. Então, assim, uma série de coisas que vai fazer o nosso corpo funcionar direito. Você que tá no norte do país, que tem muito açaí, né? Exatamente. Então, essa dica é muito legal. A gente acabou, estamos vendo aqui um pouquinho de macarrão e arroz. E a gente acabou de falar que não devemos comer muito carboidrato. Exatamente. Então, por que você trouxe isso? Eu trouxe, na verdade, para falar um pouco sobre os integrais, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o consumo de carboidrato, principalmente quando ele é de forma exagerada. E é interessante porque, assim, hoje em dia existem estudos muito recentes que mostram que uma das melhores maneiras de você conseguir manter uma perda de peso a longo prazo, conseguir perder peso e manter esse peso, é você conseguir ter uma ingestão adequada de proteína em cada refeição. Isso nem quer dizer tanto em excluir o carboidrato, mas você manter uma ingestão de proteína adequada. E eu trouxe até o carboidrato, trouxe aqui o feijão fradinho, que também poderia ser qualquer outro, grão de bico, enfim, uma série de outros tipos de proteína, para mostrar que a alimentação hoje em dia das pessoas, ela tá muito pobre em proteína. Parece que não, né? Porque eu como meu bife no almoço, como meu feijão no almoço, de noite eu vou lá, como meu frango, como meu ovo. Mas se você parar para ver, a alimentação das pessoas, exatamente pela questão da praticidade, tá cada vez mais voltada para o carboidrato. Tanto que é muito comum a gente pegar pessoas jovens já com resistência à insulina, com acúmulo de gordura abdominal, que é uma coisa muito... Tem outras causas, mas assim, a princípio, né, para uma pessoa saudável, aquele acúmulo de gordura abdominal tá muito relacionado com resistência à insulina. Aquela pessoa que termina de comer, precisa comer um doce logo em seguida. É uma sensibilidade. Um hábito também, né? É hábito, mas ele está muito relacionado com isso, com um desequilíbrio dos níveis de insulina. Tudo coisa que a gente consegue reverter, tanto com alimentos, então quanto mais grãos e cereais integrais a gente consegue equilibrar isso. Então isso, por exemplo, numa refeição onde a pessoa lá come arroz branco, batata e cenoura, se ela coloca já algum grão integral, uma batata doce, uma abóbora, ela já consegue ter um resultado melhor, inclusive nesses fatores, tá? Então é sempre importante ajustar a quantidade de proteína nessa dieta. Certo. Então a proteína que é importante. É fundamental. Agora é o seguinte, tem gente que faz dieta só de proteína. Exato. Então assim, existem vários poréns, né, numa dieta só de proteína. A gente tem que ver também para quem que isso vai servir. Eu, por exemplo, eu sempre falo de mim.
eu jamais consigo fazer uma dieta só de proteína. Porque eu preciso de carboidrato. Se eu faço uma dieta só de proteína, por exemplo, eu fico desanimada, eu fico cansada, eu não consigo funcionar, não consigo fazer nada. Então, assim, vai muito de cada um e vai muito do momento. Uma pessoa que come de tudo, de repente ela entra numa dieta de proteína, não é interessante. Porque a hora que ela voltar a comer, o corpo vai sentir a necessidade de estocar esse carboidrato. Então, assim, é legal fazer em alguns momentos, e depende do momento e depende da pessoa. Uma pessoa que é muito ansiosa, uma pessoa que tende para depressão, que já tem histórico de depressão, tirar o carboidrato completamente da dieta, nem pensar. Porque ela pode, inclusive, ter uma queda de serotonina muito grande, ela pode voltar pro quadro depressivo. Então, assim, pessoas que têm esse histórico, nunca a gente pode pensar em tirar o carboidrato. Então, dieta só de proteína, não. Só com supervisão, eu diria, né? Tá, de uma porque assim, exato, tipo assim, depende muito do caso. Eu acho que é indicado em alguns momentos. Por exemplo, a pessoa tá lá há um mês, numa dieta bacana, já conseguiu equilibrar muita coisa, então vamos dar um choque, fazer uma dieta de proteína por um curto período de tempo, ok. Mas assim, entrar já na de curto proteína… período seria o quê? Uma semana? Por aí, uma semana, 15 dias. No máximo. Exato, porque também não adianta, né? Uma outra coisa que acontece é aquele efeito sanfona. A pessoa, que é o que a gente mais vê no consultório, né? A pessoa faz a dieta, uhul, segunda-feira eu vou começar. Aí vai, faz a dieta, corre, vai pra academia, faz tudo. Aí no sábado ela tem uma festa, ela vai, come, ou seja, perdeu tudo porque ela acabou… E aí você começa a comer… Aí você fala, já comi mesmo, então já continua comendo. Aí vai. Aí no outro dia é terça-feira, não é segunda, então vai. Exatamente. Na sexta é sexta, tem final de semana, por aí vai. Então por que eu vou começar a dieta? E isso é muito comum, por isso que eu falo, a gente tem que ver cada pessoa e ver até onde você consegue ir com cada um, né? Porque às vezes, com uma pessoa que não tem tanta determinação assim, ou nesse início tem um pouco mais de dificuldade, às vezes vale mais a pena você fazer uma coisa um pouco mais tranquila, que ela consiga levar por mais tempo, até ela conseguir equilibrar tudo pra conseguir fazer uma dieta mais restrita, do que jogar ela numa dieta da proteína, que a hora que ela comer, ela vai comer tudo e mais um pouco, até a parede, se entrar na frente, ela come. Agora, falar em comer tudo e mais um pouco, a gente tem aí Páscoa, né? O domingo de Páscoa. Isso. E as pessoas ganham ou compram pra elas mesmas ovos de chocolate. Exatamente. E comem um ovo, às vezes 2 ovos de chocolate. Exatamente. Ou guarda pra você ficar comendo, assim, por 15 dias mais, e aí a dieta dançou. Exatamente. Como a gente faz? Bom, eu acho que a primeira coisa é assim, se a pessoa sabe que tem certo descontrole por algum tipo de alimento, não compre ou evite, né? Ou compre um pequenininho. Exato, ou compre um pequeno. Uma outra dica que eu dou, que todo mundo dá risada, mas eu juro que é uma coisa que funciona, ganhou um ovo de Páscoa, você não tem controle suficiente para olhar aquele ovo e não comer, coloca no congelador. Isso funciona muito bem. Por quê? A hora que você tá no desespero de comer chocolate, aquele chocolate molinho, né? A hora que você vai ver, você comeu o ovo inteiro, você nem percebeu. Quando ele tá congelado, você não vai conseguir comer tão rápido assim. E a gente demora, em média, de 15 a 20 minutos para mandar o estímulo pro nosso cérebro que a gente tá recebendo, que a gente tá querendo. Então, assim, com ele congelado, existem já estudos que mostram que você acaba comendo menos. Interessante, Nossa, né? É uma nunca dica. ouvi falar nisso. Mas, a princípio, então, o ideal… os ovos. Mas assim, o ideal é óbvio. Se precisa comer… A gente tem estudos que mostram que, inclusive, de 15 a 30 gramas de chocolate ao dia, você consegue ter aí uma melhora de neurotransmissores, você consegue ficar mais bem disposta. Mas se você não tem controle com quantidade… 30 gramas é aquele chocolate pequenininho, assim, né? E o ideal é um chocolate que tenha mais cacau, enfim. Mas, aquele né? 70%, não é? Isso, exatamente. E uma outra dica que eu dou, tem um monte de chocolate em casa, amo chocolate, não sei o que eu vou fazer com chocolate. O que você pode fazer é usar esse chocolate de uma maneira mais inteligente. Então, por exemplo, castanhas, frutas secas, são todos ingredientes que são legais de você ter na dieta. Porque dão saciedade, tem bastante gordura boa. Então, o que você faz? Derrete um pouquinho daquele chocolate, joga por cima das castanhas e você vai fazer como se fosse uns montinhos de castanhas grudados pelo chocolate. Então, assim, na hora da vontade, é um jeito de você comer chocolate, num lanchinho da tarde, por exemplo, ou antes da academia. Então, você vai lá pra academia, vai gastar aquele chocolate, comer o seu chocolate, mas também comeu ele com um monte de coisa que é cheia de nutrientes. Então, uma maneira da gente incluir… Comer à noite, nem pensar. De noite, não. Nem pensar. Não se você tá pensando em perder peso. Né? Aí, não. E carboidrato também não? Depende o carboidrato. De novo, aquilo que a gente voltou. Uma pessoa que é muito ansiosa, que sente muita fome no fim do dia, eu prefiro que ela coma um carboidrato bom, tipo um macarrão integral, alguma coisa assim, do que ela não comer o carboidrato e atacar um doce antes de dormir ou qualquer coisa assim. Ou certo? na madrugada. Exato. Ou acordar e atacar a geladeira. Pior ainda. Eu já acordei. Eu acho que quer dizer, não sei se todo mundo. Acho que todo mundo já passou por um dia desse. Você não. Já atacar não, mas assim, né? Dá aquele dia que você acorda com aquela grávida. fominha. Grávida dá fome o tempo todo, né? Meu Deus do céu. Bom, doutora, um grande beijo.
Tudo de bom. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui com todos os alimentos que você trouxe. E ainda mais com a história do ovo congelado e carboidrato, e proteína e tudo mais. Inclusive, só queria aproveitar, posso só passar meu Instagram, por favor? Para quem quiser, tem várias dicas no meu Instagram também. É @DRA de doutora Natália Colombo. Tá, obrigada. Bom, daqui a pouco vou te convidar, porque daqui a pouco a gente vai conhecer a Cristal, que é uma cachorrinha, uma gracinha. A gente mostrou no início do programa uma graça, ela carrega uma bolsa assim na patinha, uma gracinha. E também nós vamos falar sobre cuidado com a pele dos idosos. É daqui a pouco, já já.